Estrutura de um livro. Quando você fala de um livro impresso ou de um livro digital, é aconselhado que ele tenha um padrão, tá? Inclusive para a própria ABNT, é aconselhado que siga um padrão, uma sequência para essa publicação, né, ela ter uma padronização aí a nível nacional. Então, se você pegar um livro hoje, ele é dividido em várias partes. Então, quando a gente conversa com o autor, sabe-se, nota-se que algumas partes também são opcionais, né? Mas a gente dá ao autor todas essas opções que vocês estão vendo aí na estrutura do livro. Tá? Então, se você pegar a estrutura, são muitos elementos que a gente pode ter num livro. Lembrando que algumas partes que vocês estão vendo aí são opcionais, mas outras são obrigatórias. Tá? Então a gente tem aí a falsa folha de rosto, que normalmente você tem só o título do livro. Tá? Isso daí é exigido pela Biblioteca Nacional, o livro ter a falsa folha de rosto. Nós temos no verso, né, na outra página, nós temos a folha de rosto. A folha de rosto nada mais é do que o título, ela tem que conter o título e tem que ter o autor ou o organizador e tem que ter também o selo da editora, identificando quem é a editora que está produzindo aquele livro. Por isso a importância da editora. Nós temos ali a dedicatória, que pode ser opcional. Aí depois a gente passa para o agradecimento, que também pode ser opcional, mas é interessante, você que está produzindo um livro, que seja a primeira vez, sempre você vai querer agradecer alguém. Então é interessante preparar um agradecimento. Tá? A epígrafe, você pode colocar uma citação de alguém que você acha pertinente ao conteúdo do livro. Você tem a apresentação, essa apresentação pode ser do autor, pode ser também de alguém que você indique para apresentar, que leia, né, que antes de tudo tenha lido o livro e faça uma apresentação. Assim como o prefácio. Né? O prefácio normalmente é uma pessoa da área em que o livro está sendo trabalhado, da área específica do que se está se trabalhando no livro. Então, ou uma pessoa de reconhecimento, né? Ou pode ser um professor, pode ser uma pessoa que você saiba que ele vai te dar um retorno melhor, né, quando você está prefaciando um livro. O que é o prefácio? O prefácio é algo que vai ser apresentado antes da introdução do livro. Então, você tendo alguém prefaciando o seu livro, apresentando o seu livro para o seu leitor, é de uma grande importância. Por isso, alguns prefaciadores, né, algumas pessoas são indicadas, algumas pessoas famosas são indicadas para prefaciar um livro. E quando você tem uma pessoa famosa, alguém de renome, normalmente é até colocado nas capas do livro, prefaciado por tal pessoa, ou seja, a pessoa leu, né, aquele livro e antes de ser lançado, lógico, e te deu um ok, né, para o livro ser publicado. Tá? Então essa é a importância do prefácio. Nós temos ali também o sumário, né, logo após o prefácio, você tem o sumário, que é onde vão ser indicados, né, as páginas que ficarão os títulos dos livros, títulos, subtítulos, e o texto vem sempre depois do sumário. Essa é a sequência padrão que a gente usa. Tá? Então tem esses elementos pré-textuais e depois tem os elementos textuais, né, que é o texto. Dentro do texto você pode ter ilustrações, pode ter tabelas, formulários, exercícios, exemplos, tá? É tudo dentro desses elementos textuais. E aí depois nós temos os elementos pós-textuais.
que entra aí o glossário, as referências, os apêndices, os anexos e ao final o índice, tá? Então essas etapas da estrutura do livro, de um livro, tudo pode ser conversado com o autor. É sentado, é discutido, é apresentado e ao final decide-se o que vai ser colocado ou não. Como eu te disse, algumas estruturas são opcionais. Então vai depender da conversa do editor com o autor.